A Estratégia do Dia, o podcast original da Bloomberg Linha. Oi, bom dia! Olha, nos últimos anos, a América Latina viu uma série de governos de esquerda enfrentarem crises econômicas, escândalos políticos e também dificuldades para entregar resultados concretos à população. Mas, em meio a esse cenário, um caso chamou a atenção dentro e fora da região: o do Uruguai. Um país pequeno, com um pouco mais de 3 milhões de habitantes, que viveu uma transformação profunda entre 2005 e 2015, especialmente durante o governo de José Mujica. José Pepe Mujica, o ex-guerrilheiro de esquerda que passou mais de uma década na prisão antes de se tornar presidente do Uruguai, morreu nesta terça-feira, dia 13, como você já deve ter visto, aos 89 anos. Então hoje a gente volta nesse período para entender o que foi feito, o que funcionou e o que ficou pendente. Como que o Uruguai conseguiu reduzir a pobreza de quase 40% para menos de 10% em só uma década? O que mudou nas políticas públicas, na economia e nos direitos sociais? E quem foi, afinal, José Mujica? Então, nesse episódio, a gente fala sobre os avanços, os limites e o legado de um dos governos mais estudados da política recente da América Latina, e como o Uruguai se tornou referência em algumas áreas, mesmo enfrentando desafios típicos aqui da região. E, além disso, nós vamos falar sobre um assunto interessante. Imagina essa cena. O jantar chiquérrimo em Pequim, taças de cristal, pato laqueado, seja lá o que isso for, e do nada a primeira-dama do Brasil solta: "Ei, Xi Jinping, bora falar sobre TikTok?" Foi mais ou menos isso que rolou no encontro oficial entre Lula, Janja e o presidente da China. Enquanto Lula falava de comércio, investimento e diplomacia, Janja foi direto ao ponto: o impacto do TikTok em mulheres e crianças. E isso não é um caso isolado, a primeira-dama tem feito barulho quando o assunto é rede social. Caso você não se lembre, rolou aquela treta com Elon Musk. Ela já foi hackeada, já bateu de frente com plataformas e agora levou o papo até a mesa de um dos líderes mais poderosos do mundo. Mas o que exatamente ela falou? Qual foi a reação da China contra isso? E o que isso tem a ver com a batalha do Brasil contra a desinformação online? No episódio de hoje a gente vai mergulhar nessa, vamos chamar de treta internacional que mistura política, tecnologia e um jantar que ninguém esperava que fosse virar manchete. Lembrando que você pode seguir a gente, caso você não siga, clica aqui no nosso perfil, põe para seguir para você ficar atualizado todos os dias do que acontece no mundo de finanças e negócios, beleza? Lembrando também que você pode avaliar a gente no Spotify. Caso você não tenha feito, entra no nosso perfil também e clica naquelas estrelinhas para você avaliar. Vamos pro episódio. Bom, vamos começar falando de Mujica. Pois é, o ex-presidente do Uruguai ficou conhecido no mundo todo por seu jeito simples de viver. Mas o que muita gente talvez não saiba é que durante o seu governo, ele conseguiu algo que muitos países tentam há décadas: reduzir bastante a pobreza e desigualdade. E isso aconteceu num contexto em que a esquerda latino-americana vinha acumulando problemas, escândalos de corrupção, crises econômicas, promessas não cumpridas. Mujica então seguiu outro caminho e mudou o que se esperava de um governo progressista na região. Para entender como tudo isso aconteceu, a gente precisa voltar um pouco no tempo. O Uruguai vinha se recuperando de uma crise muito grave lá em 2002. Essa crise teve relação direta com o que estava acontecendo na Argentina, que é o seu maior vizinho. Na época, o governo argentino impôs um bloqueio aos saques bancários, o famoso corralito. Com medo, muitos argentinos que tinham dinheiro em bancos uruguaios correram para tirar seus depósitos, e isso destabilizou o sistema financeiro do Uruguai. E foi aí que, 2 anos depois, em 2004, a esquerda chegou ao poder no país com um partido Frente Amplio sob a liderança de Tabaré Vázquez. Naquele momento, cerca de 40% da população uruguaia vivia na pobreza. A resposta ela foi imediata, olha só, o governo começou a criar políticas emergenciais, transferindo dinheiro para os mais pobres e tentando trazer mais gente para o mercado formal de trabalho. E qual que você acha que foi a reação disso? Bom, os números começaram a mudar. Ao final do primeiro mandato de Vázquez, a pobreza já tinha caído para cerca de 21%. Então, em 2010, quem assume a presidência é José Mujica, do mesmo partido. E ele continua essa trajetória. Quando entrou no governo, 18,5% da população vivia na pobreza. Ao sair, esse número caiu para 9,7%. Ou seja, em 10 anos, o Uruguai conseguiu reduzir a pobreza de quase 40% para menos de 10%.
Tá, mas como que isso foi possível? Ele disse, parem de ser pobres, e as pessoas pararam? Não foi bem assim. Além do crescimento econômico que foi impulsionado pelo bom momento das exportações, principalmente de commodities como carne e soja, caso você não saiba, o Uruguai é um grande produtor de carne, o governo também apostou em políticas públicas mais estruturadas. Entre elas estavam, primeiro, a volta da negociação entre empresas e sindicatos, o que acabou ajudando os salários a crescerem de forma real, cerca de 50% em 10 anos, uma reforma tributária mais justa que fez os mais ricos pagarem mais impostos, e também o fortalecimento das transferências sociais, com programas voltados às famílias de baixa renda. Um destaque importante nessa história foi a criação do Sistema Nacional Integrado de Saúde, que hoje atende cerca de 90% da população uruguaia, e tudo isso só foi possível com planejamento. Segundo o professor Daniel Chasquete, especialista em ciência política, o ministro da Economia Danilo Astori foi peça-chave, cuidando da parte técnica para garantir que o dinheiro estivesse disponível e fosse bem distribuído. Mas outro fator que ajudou foi o próprio partido que Mujica representava, o Frente Amplio. Ele tinha maioria no Congresso, que acabou dando força política para que as reformas fossem de fato aprovadas sem grandes obstáculos. E vale falar também que durante o governo Mujica, o Uruguai registrou o menor índice de desigualdade de sua história. A economia crescia em média 5,4% ao ano, e mesmo com alguns déficits, o país mantinha uma estabilidade fiscal. Mas o governo Mujica não foi só a economia, ele também aprovou uma série de leis que ampliaram direitos civis, como o casamento igualitário, a legalização da maconha para uso recreativo e também o fortalecimento de programas sociais voltados à primeira infância. Na área de habitação, ele promoveu a construção de moradias com participação das próprias comunidades e, segundo relatos, ele doava uma boa parte de seu salário de presidente para ajudar nesse projeto. Mas assim, gente, nós estamos falando das coisas boas desse governo, dessa história inteira, mas apesar desses avanços, o governo ele enfrentou críticas, tá? Alguns projetos ambiciosos como o Porto de Águas Profundas e a usina de gás natural liquefeito, eles não saíram como esperado. Houve também a nomeação de um executivo sem experiência técnica para a estatal de petróleo, o que, é de se esperar, causou prejuízos bilionários. Outro ponto sensível foi a educação pública, que muitos dizem ter ficado para trás. Mesmo com esses problemas, tá, o legado de Mujica é visto por muitos como um ponto fora da curva na política da região. Segundo o Chasquete, Mujica não foi um acaso, mas o resultado de um sistema político estável, com partidos sólidos e regras claras. O jeito simples com que ele vivia, para vocês terem uma ideia, ele dirigia um Fusca, morando em uma chácara recusando luxos, ajudou a fortalecer a sua imagem. E para aqueles que não tiveram contato com as falas de Mujica, vale lembrar que ele acabava criticando bastante o consumismo e falava com frequência sobre a busca por um sentido maior na vida. Mesmo sem formação universitária, ele era considerado um pensador. Seus discursos misturavam filosofia, política e economia, e tocava especialmente os mais jovens. Isso em um mundo cada vez mais desconfiado de líderes tradicionais. E bom, vamos falar agora um pouquinho dessa viagem que deu o que falar. A gente falou no episódio passado sobre os acordos que o Brasil firmou com a China, e hoje a gente traz essa matéria aqui sobre um caso um pouco curioso que aconteceu no jantar, um assunto que Jean já trouxe e pegou algumas pessoas de surpresa. Então, durante esse jantar oficial em Pequim, a primeira-dama do Brasil, a Rosângela da Silva, mais conhecida como Janja, resolveu levantar um assunto delicado: os possíveis efeitos negativos do TikTok sobre mulheres e crianças. Tá, pode parecer bem aleatório, mas vale lembrar que o TikTok é controlado pela ByteDance, que é uma empresa chinesa. A conversa aconteceu na frente do presidente da China, Xi Jinping, e foi parte de um momento mais informal da visita do Estado de Lula ao país. Segundo o próprio presidente Lula, ele tinha acabado de pedir a Xi que enviasse um representante de confiança para o Brasil, isso com o objetivo de conversar sobre a regulamentação do TikTok e outras redes sociais. Lula chegou a garantir que a fala de Janja não gerou nenhum mal-estar com Xi, como chegou a ser especulado pela imprensa brasileira. Segundo ele, a primeira-dama apenas pediu a palavra para explicar o que está acontecendo no Brasil com relação à exposição de crianças e mulheres nas redes sociais. E de acordo com Lula, o presidente chinês respondeu que o Brasil tem todo o direito de criar regras e regulamentações para lidar com esses temas. Precisamos regular, completou Lula, durante uma entrevista coletiva. A empresa responsável pelo TikTok, a ByteDance, não comentou o episódio até agora.
E bom, esse debate sobre regulamentar o que é publicado nas redes sociais, ele não é novo no Brasil, tá? O governo tem tentado combater a desinformação que circula pela internet, mas essas ações têm gerado reações contrárias de políticos mais conservadores e até de algumas plataformas digitais. Janja, nesse cenário, ele tem se tornado uma figura ativa e, na maioria das vezes, bem polêmica na linha de frente desse debate. Em novembro do ano passado, por exemplo, ela chegou a xingar o bilionário Elon Musk, dono da plataforma X, o antigo Twitter, isso um dia antes da cúpula do G20, que acontecia no Rio de Janeiro. E olha só, Musk na época chegou a responder publicamente, rebatendo a fala da primeira-dama. E vale lembrar que o embate entre os dois já vinha de antes, tá? Em 2023, Janja teve sua conta hackeada no X, no X, e também discutiu com Musk sobre isso. Era mais fácil falar com suporte técnico? Talvez. Bom, sobre o TikTok, há denúncias internacionais de que o aplicativo teria mostrado a adolescentes conteúdos que contribuíram para quadros de depressão e até para mortes. A empresa, por sua vez, costuma afirmar que se preocupa com a segurança dos usuários, especialmente dos mais jovens. E não é só o Brasil que está preocupado com a plataforma, vale lembrar isso também. O TikTok é um ponto sensível em disputas políticas entre Estados Unidos e China. O governo americano, por questões de segurança nacional, aprovou uma lei que obriga a ByteDance a vender a operação do TikTok nos Estados Unidos até 19 de janeiro. Se não fizer isso, o app pode ser banido do país. Aí você pensa, ué, já passou esse prazo, o TikTok não teria sido banido já nos Estados Unidos? Donald Trump adiou esse prazo por enquanto, para tentar manter o aplicativo funcionando. Voltando à visita à China. Bom, Lula foi até lá para discutir acordos de comércios e novos investimentos, como eu mencionei no episódio anterior. Caso você não tenha ouvido, vale ouvir ainda, um assunto bem importante. E ele aproveitou para demonstrar seu incômodo com o vazamento de informações desse jantar, que sim, era fechado à imprensa. Desculpa aí, Lula, estamos falando do seu jantar aqui hoje. Perdão. E também defendeu a atitude da esposa. Ele disse assim, abre aspas, minha mulher pediu a palavra porque não é cidadã de segunda classe. Ela entende mais de redes sociais do que eu, fecha aspas. Bom, gente, eu sou o Alan Blanco, as informações são da Bloomberg News, o episódio foi editado por Lorea Queiroz. Uau. E bora dar uma lida rápida aqui nos comentários do episódio passado, quando a gente falou sobre a novela da Tokstok, como os fundadores estão tentando aí a todo custo retomar o trono da nova empresa. Lulunaldi, simplesmente o melhor podcast do Spotify, o único que de fato faço questão de ver todos os dias. Obrigado, Lulunal. Obrigado pelo comentário. Seika diz, vamos torcer para o Brasil continuar se fortalecendo sem sofrer nenhuma represália dos Estados Unidos. E aqui tocou o snuff do Slipknot. Pois é, Seika, inclusive saiu uma matéria ontem dizendo que o presidente Lula diz não ter medo de retaliações da parte dos Estados Unidos por conta desses acordos feitos com a China. Eliana Nito diz assim, ainda sobre Air Fryer. Ô louco, o Air Fryer já foi uns 2 episódios para trás. Mas vamos ler. Ela diz assim, eu tenho um cestinho de silicone que uso dentro dela e para facilitar ainda mais a limpeza eu coloco água, um pouquinho de detergente, ligo por 3 minutos e só alegria. Eu tenho muitos argumentos para defender a minha querida. Tá bom, justíssimo. Para quem ainda não tem um Air Fryer, fica os argumentos da Eliana. E Hannah diz, Alan, esqueci de perguntar no episódio passado, por que as empresas que estão tentando fugir do tarifaço não escolhem o Brasil para fabricar seus produtos? Olha, Hannah, eu diria que por conta de impostos, que acabam sendo mais altos aqui no país. Olha, eu diria que por conta de impostos, talvez a falta de estímulo fiscal aqui no Brasil comparado a outros países, e o custo de mão de obra, por mais que seja barato, países como Índia, né, vão ser mais atraentes para empresas como a Apple. E, bom, gente, eu vou ficando por aqui. Até o próximo episódio e até lá. Tchau, tchau. Um big beijo.